Minha ex-companheira me substituiu pelo meu superior. Só que o poder agora está em minhas mãos. Se você imagina ser impossível dar a volta por cima após sofrer um golpe duplo de quem dividia a rotina com você e do sujeito que pagava suas contas, aguarde, pois meu relato é um golpe de mestre com luvas de pelica. Fui enganado, nada inédito neste mundo. A particularidade é que o indivíduo com quem ela me traiu era meu patrão. Sim, o mesmo homem que me tratava como um irmão perante o time, que almoçava ao meu lado diariamente e que vivia exaltando minha entrega profissional. E ela, bem, ela era minha noiva, ou melhor, ocupava esse posto. Estávamos unidos há 5 anos. Fui eu quem custeou sua graduação, incentivou suas especializações e ainda arcava com metade das despesas do espaço de pilates que ela inaugurou. E de que forma ela retribuiu tal apoio? Entregando-se ao meu gestor, literalmente, enquanto eu cumpria jornada extra na firma para financiar a viagem comemorativa dela. Mas mantenha a calma. Não se trata de uma crônica de lamentações, é uma jornada de superação, pois hoje sou eu quem decide os rumos. E tem ideia de quem necessita do meu aval para prorrogar parcerias? Precisamente, mas não vamos atropelar os fatos. Vou detalhar como toda a estrutura desabou e como alterei o curso do jogo. Um aviso: não houve espaço para clemência, reconciliações ou falas açucaradas. Houve racionalidade, planejamento e uma porção generosa de revanche calculada. Deseja entender como o castelo ruiu? Acompanhe-me. A primeira fenda surgiu quando ela passou a atuar como especialista em qualidade de vida corporativa na organização onde eu exercia a gerência de projetos. Quem propôs a admissão dela foi o próprio diretor executivo, o mesmo que posteriormente a beijou intensamente na sala de conferências. Mas vamos por partes. Naquela fase, julguei ser uma excelente oportunidade. Ela sempre possuiu magnetismo, tinha carisma e transitava bem entre as pessoas. E, obviamente, estávamos tentando poupar recursos para o matrimônio. Então, quando o líder deu a sugestão de incluí-la na folha de pagamentos da consultoria interna, eu até demonstrei gratidão. Que tolo! Começou com ela retornando ao lar, relatando que ele era extremamente brilhante, muito mais cortês do que parecia e que possuía uma faceta espiritual fascinante. Meu instinto de perigo despertou, porém eu o ignorei. Fui elaborando desculpas mentais. É apenas reconhecimento técnico. Ela só está contente por ter sido valorizada. Ele possui compromisso, deve ser invenção da minha mente. Até o momento em que ela apareceu em casa portando um mimo, um adorno de ouro, alegando ser um reconhecimento do grupo pela conferência que ela ministrou. Ninguém da equipe havia citado tal evento. Permaneci em silêncio, monitorei e passei a conectar as peças. Tudo se comprovou numa tarde de quarta-feira. Eu havia esquecido meu cabo de energia no posto de trabalho e optei por retornar após o horário. Ao entrar, apenas a dependência do diretor estava iluminada. Caminhei até lá, silenciosamente para não causar sustos. Antes de sinalizar, escutei gargalhadas. E então, o riso dela, aquele som que eu identificaria de olhos fechados. Abri a passagem sem bater. E lá residiam eles. Ela acomodada sobre ele, ambos portando taças de bebida e a vestimenta dele parcialmente desabotoada. Ela se afastou rapidamente. Ele tentou disparar uma brincadeira como se aquilo representasse um equívoco. Não proferi palavra. Apenas encarei o olhar de ambos e encerrei a porta. Retornei para casa caminhando. 7.000 metros, a mente em brasas. Naquela madrugada repousei no automóvel. No amanhecer seguinte solicitei meu desligamento sem alardes, sem gritos. Mas uma centelha interna se acendeu. 2 semanas após o flagrante, eu estava fora da companhia e fora da existência dela. Finalizei por texto seco e objetivo. Não carece de justificativas. Tudo ficou claro. Sucesso com seu novo comandante. Ela tentou telefonar, enviou mensagens de voz em prantos alegando que a realidade era distinta, que não pretendia me ferir. Não escutei, deletei, bloqueei tudo. No mesmo instante, iniciei o rascunho do meu projeto. Fundei uma firma com um antigo parceiro, um sujeito que sempre afirmava: você se esforça excessivamente para terceiros. O título da empresa, quase idêntico ao da consultoria anterior, com uma sutil alteração. Agora era propriedade minha. Iniciei de forma modesta, assumindo demandas menores, operando de sol a sol. Enquanto isso, ela publicava imagens inspiradoras na rede social mencionando novos começos, amor próprio e o rompimento com ciclos nocivos. Sim, agora eu era o elemento prejudicial.
O diretor se separou da cônjuge e assumiu o romance publicamente. Ambos se tornaram o par de mentores da firma, e por um período tudo parecia perfeito, até que iniciaram a perda de contas. E um desses parceiros, um dos principais, veio procurar meus serviços. Quer entender como isso ocorreu? Foi nesse ponto que a roda girou. Esse contratante era uma empresa de tecnologia avançada com quem eu já havia colaborado anteriormente. Estavam descontentes com a prestação de serviços da antiga casa. Reunião confirmada. Do outro lado da bancada, o gestor do contrato fixou o olhar no meu e afirmou: necessitamos de alguém com maior seriedade, menos postura de influenciador digital e mais resultados práticos. Sorri internamente. Firmamos o acordo ali mesmo e isso representava um marco. Eu agora detinha mais orçamento, mais visibilidade e mais influência. Com o aporte do novo contrato, reservei um pavimento completo apenas para meu time. E adivinhe qual era o edifício? O mesmo da antiga corporação. Sim, e fiz questão absoluta. Poderia soar como rancor, mas eu defino como justiça poética. E quando ela me avistou saindo daquele elevador trajado de forma impecável com identificação de proprietário e uma secretária ao lado, a face dela foi impagável. Ela esboçou um sorriso artificial, tentou iniciar um diálogo e eu agi como se não notasse. O vínculo com essa startup foi apenas o prelúdio. Outros clientes iniciaram o mesmo trajeto. Uma conta que ela própria havia conquistado com todo aquele discurso de sensibilidade e harmonia de princípios, cancelou sem aviso e migrou diretamente para mim. E foi ali que compreendi que o cenário empresarial assemelha-se ao xadrez. Quem age pela emoção fracassa. Eles estavam absortos demais, apreciando a própria projeção digital, tornando-se ícones de casal empreendedor. Enquanto isso, eu entregava metas atingidas e metas falam alto. Passei a admitir talentos, indivíduos que também haviam abandonado a antiga firma com um sentimento de frustração. E sim, alguns deles estavam cientes do ocorrido comigo, mas jamais abordei o tema. Não era necessário. A compensação ali era grupal, discreta, tática, sofisticada. Até que em uma dessas convenções de setor, ela surgiu novamente. Adentrou com a pasta de couro, vestindo o casaco claro que eu mesmo havia presenteado e tentando sustentar a postura de gestora segura. Porém, o olhar denunciava. Ela não contava em me encontrar ali presidindo a mesa. O anfitrião da reunião era eu. Que coincidência! Ela comentou, ajeitando as mechas, como se o passado retornasse. Sorri de forma gélida, técnica. Para mim não representa coincidência. Eu agendei este encontro. Ela sentiu o impacto. O cliente em pauta, um conglomerado global, buscava uma nova gestão para conduzir o plano deles no território nacional. Ela compareceu como representante da antiga casa. Eu como rival direto. Mas existia um ponto que ela desconhecia. Eu já havia assinado com os financiadores no dia anterior. Aquele encontro era meramente teatral. Uma etapa burocrática. Ela conduziu a fala tentando demonstrar autoridade, mas a voz oscilava. Ao término, o executivo estrangeiro agradeceu e pontuou. Entretanto, já possuímos um aliado em quem depositamos confiança. A nova gestão já está estabelecida. Ela me encarou, atônita, depois colérica, e então compreendeu. O aliado era eu. Me levantei, cumprimentei o executivo e declarei: sou grato pela aposta. Ela recolheu seus pertences, retirou-se da sala como quem recebe um golpe físico. Nada disse, nem precisou. Naquele segundo, ela percebeu que o homem que ela descartou como irrelevante acabara de ocupar o espaço dela. As semanas seguintes foram um acúmulo de fatos negativos para ela e para o diretor. Perderam 2 vínculos robustos e um aliado global. E como o círculo é estreito, um dos financiadores com quem eles contavam era meu familiar por afinidade. Não precisei realizar esforço, apenas disparei um recado. Caso cogite investir neles, me procure, podemos dialogar. Não careceu de mais nada. Em breve, surgiram os boatos de que o par de mentores enfrentava crises. As postagens cessaram, ela bloqueou as interações e ele passou a transferir as obrigações externas para um subordinado. Enquanto isso, eu era convidado para painéis de tecnologia, conversas em mídias e reportagens sobre novos talentos que transformam o setor. Mas eu jamais mencionei os dois. Não forneci uma frase de réplica quando indagaram por que deixei a antiga firma. Minha declaração padrão era divergência de propósitos. A realidade, a divergência era que agora eu enxergava tudo com nitidez. Certo dia, ela me enviou uma notificação. Após meses de indiferença,
Surgiu com um "Oi, podemos conversar?" Desconsiderei. No dia seguinte, ela surgiu fisicamente no balcão da empresa. Minha colaboradora veio me reportar. Existe uma mulher aqui afirmando urgência. Disse chamar-se Luara. Levei alguns instantes para recordar que Luara era ela. Fazia tanto tempo que aquele nome não despertava sensações. Informe que estou em conferência e que esse gênero de questão não se decide por aqui. Ela persistiu. Permaneceu no saguão por quase 60 minutos, depois partiu. 3 dias depois, aportou um correio eletrônico extenso, alegando que cometera falhas, que se iludiu, que acreditava que o diretor era um porto seguro, mas que agora percebia tudo sob outra ótica. Concluiu com: "Não pretendo nada de você. Apenas carecia que soubesse que ainda recordo de nós." Repliquei com uma frase: "Desejo que esteja bem. Preserve-se." E excluí. O diretor dela, agora antigo, solicitou licença por questões de bem-estar. A organização deles foi comercializada em fatias para um grupo investidor, e ela desapareceu das redes. Meses depois, uma ex-parceira de trabalho me revelou que Luara retornou às aulas de Pilates, em uma zona bem remota da metrópole. Consta que reside com uma colega. Jamais desejei o infortúnio para ela, mas também jamais desejei um regresso. A verdade é que certas derrotas são o próprio antídoto, e eu honestamente estava preenchido demais desfrutando o que ela supôs que alcançaria com outro. Hoje sou eu quem gere a principal carteira de parceiros da zona, e toda vez que utilizo o mesmo elevador onde ela me avistou pela primeira vez após o tombo, eu me recordo do que refleti naquele instante. Ela me trocou pelo superior, mas agora o comando é meu. E o ponto alto, não careci de humilhar, apenas careci de evoluir. O que mais me indagam é se eu repetiria o trajeto. A confirmação é sim, porém com uma ressalva. Eu teria focado mais nos pormenores, as leves oscilações no olhar, aquele brilho de entusiasmo excessivo ao citar o novo guia, as ausências estratégicas explicadas com meditação, compromissos ou necessito de um instante só meu. E eu supondo que suportar era amar. Na verdade, era apenas ingenuidade mesmo. Mas eu evoluí. Não me tornei amargo, apenas me tornei mais astuto. Minha prioridade agora era distinta. Foi quando recebi um chamado que transformou tudo. Conduzir um plano de modernização em 3 metrópoles do país. Era um avanço monumental, patamar de gente grande. E imagine quem estava na mesma cerimônia onde tudo foi revelado. Ele, o ex-patrão, agora sócio de menor expressão de uma firma que nem constava no roteiro principal. Nos bastidores, ele me avistou, tentou um cumprimento, só devolvi com um gesto de cabeça. Ele captou. Naquele cenário, o status era distinto e pela primeira vez eu era o sujeito que ninguém ignorava. Naquela noite, após o compromisso, jantei desacompanhado, não por isolamento, por preferência. Solicitei um rótulo que não dominava a pronúncia, um prato que custava o dobro do que eu investia antes no mercado. E permaneci observando a metrópole pela vidraça, a mesma metrópole que já me obrigou a dormir no banco do carro. Agora, ela parecia diminuta. Ou talvez eu tivesse amadurecido. Acessei o aparelho, visitei o perfil dela inativo. Busquei o dele fechado, observei meu próprio mural. Compromissos, deslocamentos, entregas, não era vaidade. Era mera constatação. Uma sucessão de fatos que provava que saí do abismo e ascendi sem difamar, sem prejudicar ninguém, apenas focando no meu progresso. Deletei os nomes de ambos da agenda. Gesto final. Encerrei o ciclo. Plenamente. Retornei para casa tarde. No trajeto, cruzei uma via que eu evitava há tempos. Ali residia o primeiro estúdio dela, aquele que eu ajudei a edificar, onde pintei superfícies, fixei espelhos, ajustei o assoalho. Recordo de ouvi-la dizendo que um dia teria uma rede de filiais. Agora no recinto, uma loja comum de dormitórios. O anúncio de aluguel ocupava metade da entrada. Não senti rancor nem piedade. Senti quietude, como se o universo tivesse reiniciado aquela etapa. Só que eu não era mais o mesmo participante. Foi nesse momento que compreendi. Ela se prejudicou, tentando ascender com pressa excessiva. Eu segui com cautela e por isso permaneço firme. Hoje descanso bem, não porque obtive revanche, mas porque me recuperei. Tive todas as oportunidades de arruinar a reputação deles. Possuía evidências, registros, diálogos. Poderia ter revelado tudo, contudo optei pela via discreta. Sabe o motivo? Porque o estrondo da queda deles causou mais dano do que qualquer publicação minha causaria. Enquanto eles produziam vídeos festejando sobre o próprio orgulho, eu estava concentrado em erguer uma estrutura sólida.
Hoje possuo uma equipe que me admira, sócios leais e clientes que reconhecem que comigo a qualidade precede a aparência. Já me rotularam como patrão, mas o termo que mais escuto é referência. Não porque sou impecável, mas porque não desisti. Se você persistiu até aqui aguardando um desfecho de ficção, descarte. A vida concreta não possui auditório, não possui trilha sonora quando o indivíduo sofre rejeição ou clama por perdão. Minha compensação não foi o escândalo, foi o silêncio, foi o progresso, foi interromper a visão do passado. Ela me trocou pelo sujeito que podia me desligar, mas eu me tornei o sujeito que contrata. Hoje eu lidero não por vaidade, mas porque conquistei. E isso, meu caro, ninguém subtrai, nem ela, nem ele, nem o que passou. Algumas pessoas ainda me questionam se eu me arrependo, se eu regressaria no tempo, se teria agido de forma distinta. E a réplica é direta. Eu não alteraria nada, pois se ela não tivesse me enganado com o gestor, eu ainda seria apenas mais um colaborador submisso, cumprindo horários e projetando pouco. O sofrimento foi o gatilho, o tombo, o impulso. E eles, involuntariamente, me ofertaram o melhor brinde possível, a oportunidade de me transformar no homem que eu carecia ser. Ela me trocou pelo chefe, mas hoje quem manda sou eu. Puxa, essa foi impactante e instrutiva. O sujeito não se colocou como sofredor, não ficou suplicando por razões, nem saiu espalhando sermões. Ele meramente edificou sua própria conquista em discrição. E no fim, isso possui mais valor que qualquer troco na mesma proporção. Agora é com você. Se apreciou este relato, inscreva-se no espaço, acione o alerta e venha integrar nossa comunidade. Diariamente, existe um depoimento inédito, concreto, transparente e com reviravoltas. Aqui, a existência ensina, com ou sem assistência. Nos encontramos no próximo conteúdo.